Olá, eu sou a Maria Olívia. Eu vou falar aqui um pouco sobre as principais classes de moléculas das células. Bom, começando pelo que são as células, né? As células são unidades básicas da vida. Nelas nós encontramos diversas moléculas que são essenciais, moléculas que são responsáveis por todas as funções biológicas que permitem tanto a nossa sobrevivência e a reprodução. Moléculas que estão presentes tanto nas células animais quanto vegetais e vão garantir essa sobrevivência e essa reprodução, porque essas moléculas são essenciais. As moléculas elas podem ser definidas como conjunto de dois ou mais átomos que vão se ligar quimicamente entre si. São consideradas unidades básicas da matéria que compõem o nosso universo, incluindo os organismos vivos. São formadas por átomos, como eu disse. Podem variar de diferentes formas, dependendo do critério que elas vão ser utilizadas para classificá-las, e essa classificação que vai auxiliar no entendimento, né, de suas propriedades e no seu comportamento, como essas moléculas agem, como essas moléculas funcionam no organismo. Elas são, como eu disse, elas têm um papel crucial nas reações químicas que ocorrem nas células. Sem moléculas não haveria vida, porque elas são elas que compõem tudo, desde estruturas celulares até as enzimas. E elas, falando sobre a classificação, né, elas são classificadas, e essa classificação que ajuda no seu entendimento, elas podem ser classificadas quanto à estrutura ou complexidade, podendo ser moléculas simples, onde possuem poucos átomos, como a água e o oxigênio. Você pode ver que a água possui 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e o próprio oxigênio que possui 2 moléculas, né? O O2, 2 moléculas iguais. E também podem ser moléculas mais complexas, que vão possuir uma cadeia maior de átomos. Podem chegar a centenas ou milhares. Nem caberia aqui, às vezes, colocar uma molécula muito grande. Então, um exemplo já de molécula complexa é a glicose, que possui 6 átomos de carbono, 2 de hidrogênio e 6 de oxigênio, como a gente pode ver no exemplo abaixo. As moléculas também elas podem ser classificadas quanto à sua estrutura, né? A quantidade de átomos presentes na estrutura. As moléculas diatômicas é quando elas são compostas por 2 átomos, sendo eles iguais ou não. Uma molécula diatômica que eu trouxe aqui é o ácido clorídrico, por exemplo, que tem uma molécula de hidrogênio e uma de cloro, como a gente pode ver. Já as moléculas poliatômicas são aquelas que possuem a partir de 3 átomos, né? 3 átomos ou mais. Como o dióxido de carbono, possui 2 moléculas de oxigênio e uma de carbono. A glicose, no exemplo anterior, também vai ser uma molécula poliatômica. Como vocês podem ver, ela tem mais. E já o oxigênio, ele é considerado uma molécula diatômica também, porque ele só tem 2 átomos, só que 2 átomos iguais. Outra classificação é quanto à natureza química. Elas podem ser orgânicas, onde vão conter carbono, geralmente estão associadas a seres vivos, vão formar a base química orgânica, da química orgânica. Um exemplo é a própria glicose, novamente, né? Alguns lipídios, proteínas, DNA, tudo são moléculas orgânicas contendo carbono. Já as moléculas inorgânicas, elas não contêm carbono, salvo algumas exceções, como o dióxido de carbono. No exemplo anterior, é uma molécula inorgânica, porém com carbono e alguns outros carbonatos. Essas moléculas inorgânicas são associadas a minerais e substâncias não vivas, como a água e o sal de cozinha. As moléculas também são classificadas quanto ao tipo de ligação. As moléculas iônicas, com ligações iônicas, né, formadas por ligações iônicas, são moléculas onde os átomos doam ou recebem elétrons, criando íons que se atraem. Um exemplo disso é o cloreto de sódio.
Então, você pode ver nessa primeira imagem aí, nesse primeiro exemplo acima, que é uma doação de elétrons, né? Um doa, o outro recebe. As ligações, as moléculas que são ligadas por ligações covalentes, ocorre um compartilhamento de elétrons. A água, por exemplo, vai ocorrer esse compartilhamento de elétrons. Você pode ver que eles estão compartilhando juntamente. Já as moléculas compostas por átomos de metais vai ter um mar de elétrons, assim dizendo, livres à disposição. Você pode ver no último exemplo que a gente tem vários átomos e vários elétrons entre eles disponíveis, né? Um mar de elétrons livres, assim por dizer. As moléculas elas vão ser classificadas também quanto à polaridade. As moléculas polares elas vão ter uma distribuição desigual de carga elétrica, resultando num dipolo elétrico. Então, a gente pode ver aí nesse exemplo, na molécula polar, a água, onde tem carga desigual, porque numa parte tem duas ligações de hidrogênio e na outra parte a gente tem esse dipolo elétrico. Já na molécula polar, no exemplo do dióxido de carbono, a gente vê que não tem cargas desiguais. A carga está distribuída de forma mais uniforme, não vai ter polos distintos. O gás metano e o gás oxigênio também têm esse tipo de ligação. As moléculas também têm classificação com base na sua origem, sendo moléculas naturais ou sintéticas. E uma coisa aqui sobrepõe a outra, né? Como a água, vocês podem ter visto que a água já foi exemplo tanto na polaridade, que é uma molécula polar. A água foi dada como um exemplo na ligação covalente. Uma coisa não distingue da outra. E aqui é a mesma coisa. Moléculas naturais são encontradas na natureza, são produzidas por organismos vivos ou processos geológicos, como a clorofila, diamantes e o açúcar. Pode ver, o açúcar vai ser uma molécula natural orgânica, porque ela é formada por carbono, oxigênio, hidrogênio, e o açúcar ele é uma molécula de sacarose. Você pode ver aí que ele é natural. Já as moléculas sintéticas, elas podem ser criadas ou modificadas pelo ser humano, tanto em laboratórios quanto em processos industriais, como os plásticos, os medicamentos. O exemplo que eu tenho aqui é a modificação do estireno, para uma modificação dele de vários átomos que vão criar a molécula do poliestireno, que era uma das maiores moléculas sintéticas até pouco tempo. As moléculas elas também vão ser classificadas com base na sua solubilidade, sendo as moléculas hidrofílicas, aquelas moléculas que se dissolvem bem em água, devido à presença de grupos polares, como o sal, e as hidrofóbicas, que são moléculas que não vão se dissolver bem em água, geralmente são apolares. E um exemplo são os óleos, as gorduras. Um exemplo bacana mesmo de você pensar é que o sal, o açúcar, eles são hidrofílicos, porque na hora que você joga eles ali na água, eles são dissolvidos, né? Eles se dissolvem muito bem. Já o óleo, né, um óleo de soja mesmo em casa para fazer um teste, ele vai ter aquela separação, aquela segregação, né? E por último, mas não menos importante, as moléculas elas podem ser classificadas de acordo com as funções que elas vão exercer no organismo. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como estruturais, energéticas, funções catalíticas, transportadoras, armazenadoras e funções de defesa. E como eu disse no início, né, essa classificação que auxilia no melhor entendimento. Então, assim, a partir da sua origem, localização, que essas moléculas vão exercer seu papel. Então, assim, a partir das proteínas, essas classificações de proteínas, carboidratos, desses macronutrientes e macromoléculas que a gente vai saber identificar o comportamento das moléculas. Bom, as proteínas elas vão ser moléculas que vão determinar a estrutura e a fórmula das células e vão
coordenar praticamente todos os processos vitais. Elas são compostas por aminoácidos. Nessa primeira imagem a gente tem uma cadeia de aminoácidos formando uma proteína, é só um exemplo. Elas vão desempenhar funções muito específicas e muitas funções. São muitas proteínas, né? Então que possuem muitas funções, sendo função estrutural, como moléculas de proteína que vão compor estruturas celulares. Um exemplo está nessa segunda imagem, né? As histonas elas vão compactar o DNA para formar a cromatina, né? Então vai ajudar nessa estrutura para fazer a condensação de um cromossomo, né? Então a gente tem as histonas para dar essa função estrutural. Algumas outras vão dar mais elasticidade, resistência aos órgãos, e tecidos, como a queratina presente na nossa epiderme, que deixa essa elasticidade da pele. Funções hormonais, porque alguns hormônios têm origem proteica, como a insulina, que vai regular os níveis de glicose no sangue. Regulação da expressão gênica, onde a ciclina, por exemplo, vai ajudar na regulação da divisão celular. Funções de defesa, como a hemoglobina, que vai agir como anticorpos diante de antígenos. A hemoglobina responsável responsável pelo transporte de oxigênio no nosso sangue. Então, essa função de transporte. Função contrátil, né? Vão ter estruturas que vão ser responsáveis pela nossa contração e movimento, né? Contração muscular é a nossa movimentação. Então, vão ter proteínas presentes para dar na estrutura. De reserva, podendo armazenar alguns aminoácidos que vão servir de fonte para o desenvolvimento e consumo posteriormente. E funções enzimáticas, que vão possuir uma grande diversidade de funções e funções especializadas. As enzimas elas vão funcionar como catalisadores biológicos das reações químicas do nosso metabolismo, como a lipase, que é uma enzima que vai ajudar na digestão da gordura de alimentos. Já os carboidratos são moléculas compostas de carbono, hidrogênio e oxigênio, geralmente numa proporção de um átomo de carbono para uma molécula de água. Então, pegando esse carbono, hidrogênio e oxigênio, é uma relação 1:2:1. Os carboidratos são a principal fonte de energia para nós, seres vivos. Eles são classificados como monossacarídeos. Na primeira imagem a gente pode ver. Esses monossacarídeos é o quê? São carboidratos simples, eles são compostos por uma única molécula de açúcar. Um exemplo é a glicose, a frutose, a galactose. Os disacarídeos vão ser carboidratos que vão ser compostos por 2 monossacarídeos. Um exemplo é a sacarose, resultado da junção da glicose com a frutose. E a gente tem a maltose, a lactose, que são outros disacarídeos, né? A união de 2 monossacarídeos. Já os polissacarídeos, eles são mais complexos e derivam de uma extensa cadeia de monossacarídeos. O amido, a gente tem exemplos do amido, da celulose, do glicogênio. O amido, por exemplo, ele é a forma com que algumas plantas, né, como o arroz, a batata, de armazenar essas energias, né, a forma de armazenamento de energia. Então, como eu disse, a principal função dos carboidratos, né? O carboidrato, na verdade, é a principal fonte de energia através da produção de ATP. Ele vai ter uma fonte de energia rápida, porque ele transforma rápido, né? Ele utiliza rapidamente a glicose na forma de açúcar para produzir ATP. Para nós humanos, essa energia, esse açúcar vem dos alimentos.
para as plantas através da energia da luz, oriunda da luz. Então, além de energia, o carboidrato também ele vai ter função de armazenamento. A glicose excedente ela vai ser armazenada nos animais na forma de glicogênio no nosso fígado e nos músculos. E para as plantas na forma de amido, como eu disse. Essas reservas, quando houver necessidade, elas podem ser consumidas. E os carboidratos também exercem função estrutural. Ele está presente na estrutura das células, como a celulose e a quitina, que vão fornecer suporte principalmente para as plantas e fungos. A celulose, ela também é o principal elemento da parede celular vegetal, que vai promover aquela rigidez à célula. Então, a gente tem um exemplo aqui nessa terceira imagem da celulose exercendo essa função estrutural da parede celular. Dentro da parede celular, a gente vai ter a celulose que vai garantir essa maior rigidez. Os lipídios são um grupo diverso de moléculas orgânicas que desempenham várias funções essenciais nos organismos vivos. Os lipídios geralmente são hidrofóbicos ou anfipáticos. O que é anfipáticos, né? Vão ter parte hidrofóbica e outra parte hidrofílica. São compostos principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Porém, alguns outros elementos alguns lipídios vão conter outros elementos, como o nitrogênio e o fósforo. A estrutura básica deles pode variar, mas geralmente inclui longas cadeias de hidrocarbonetos e anéis de carbono. Então, a gente tem os triglicerídeos, que são gorduras de óleo, que vai ter essa molécula de glicerol e 3 ácidos graxos. Aqui, a primeira imagem, a gente tem um fosfolipídio. Como a gente pode observar, ele é composto por 2 cadeias de ácido graxo ligadas a uma molécula de glicerol, que também está ligada a um grupo fosfato. Essa molécula vai ter uma cabeça hidrofílica e 2 caudas hidrofóbicas. E o fosfolipídio, como a gente fala, ele é a bicamada fosfolipídica, né? Já é uma das funções, o fosfolipídio, a gente já sabe uma das funções, compor a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. Aqui a gente tem na segunda imagem um adipócito, né? Uma célula de armazenamento de gordura, que os lipídios têm essa função de armazenamento de energia de forma eficiente. Eles fornecem mais energia por grama do que os carboidratos ou as proteínas. Tem a composição das membranas celulares, né? A gente já falou dos fosfolipídios. Os lipídios também vão ter função de isolamento térmico e proteção. Em alguns animais, eles vão possuir a gordura subcutânea, né? Que vai ajudar a isolar o corpo, proteger os órgãos contra choques, né? Órgãos internos contra choques, a gente vai ter essa gordura subcutânea. Também o isolamento térmico para proteger aí do frio, para garantir melhor. Temos os cerídeos, né? Que são os lipídios em formato de cera, que vão proteger plantas e animais de desidratação, vai criar uma barreira, né? Então vai ter essa função de impermeabilização. Os ácidos nucleicos. Eles são moléculas complexas que vão desempenhar papéis cruciais tanto no armazenamento, transmissão e expressão da informação genética em todos os seres vivos. Eles são polímeros compostos por monômeros, conhecidos como nucleotídeos. São eles o DNA e o RNA. Bom, o DNA ele vai ser uma molécula que vai armazenar toda a informação genética necessária para o nosso desenvolvimento, funcionamento, crescimento e reprodução. Vai codificar as instruções para a síntese de proteína e para outras moléculas essenciais. O DNA ele é uma molécula dupla hélice
né? Uma fita dupla hélice, formada por duas cadeias de nucleotídeos que se envolvem ao redor uma da outra. Cada nucleotídeo é composto por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que vai ser responsável pelo emparelhamento dessas fitas de DNA. Já o RNA, diferentemente do DNA, como a gente já sabe, ele é uma fita única, né? Uma fita simples, porém vai ter também a base nitrogenada, o grupo fosfato e uma pentose. Porém, no RNA a gente tem, né, a base nitrogenada uracila, onde no DNA ela é substituída pela timina. O RNA ele vai ter várias funções, principalmente relacionadas à expressão genética, e ele vai atuar como um intermediário, né? Na replicação de DNA, a gente sabe que tem, né, a abertura das fitas para ocorrer a transcrição, então por algum momento vai ter ali as fitas de... o DNA vira um RNA para ter tanto a fita líder quanto a fita retardada, para ter o molde, né? Para ter a transcrição. Então, o RNA ele vai ser intermediário entre o DNA e a síntese de proteínas. O RNA mensageiro vai ser transcrito do DNA, vai transportar informações genéticas para os ribossomos, onde ocorre a tradução em proteínas. O RNA, o DNA ele vai conter as informações genéticas que vão determinar as características hereditárias de um organismo, então as funções de armazenamento, né, pelo DNA. O DNA ele vai se duplicar, ele pode se duplicar, então ele permite que a informação genética seja transmitida de uma célula para outra. Então essa função de transporte, né, de transmissão. O RNA ele vai ter essa função de transcrição e tradução da informação codificada no DNA. O RNA mensageiro transporta essa informação para os ribossomos, onde ocorre a tradução dessa informação na sequência de aminoácidos para formar a proteína. Então, tem a síntese de DNA também é uma das funções do RNA mensageiro. E a regulação genética, onde o RNA, algumas moléculas de RNA, vão ter funções reguladoras que vão controlar a expressão de genes específicos. Então, aqui, ó, tá. O DNA armazena informação, o RNA transfere essa informação e a proteína executa essa informação. Já na água, é uma molécula essencial para a vida, mais abundante nas células, é a molécula que está mais abundante nas células e vai ter papéis cruciais. Ela é uma molécula simples, composta por 2 átomos de hidrogênio ligados covalentemente a um átomo de oxigênio. A água é uma molécula polar torna a distribuição de cargas desigual, como a gente falou anteriormente, né? Então, a carga negativa do oxigênio e a carga positiva do hidrogênio faz com que as moléculas de água formem ligações de hidrogênio entre si, garantindo o que garante as suas propriedades, como a alta coesão, a adesão e a tensão superficial. A gente sabe que existe a água em estados físicos, sólidos e líquidos, né? A água é um solvente universal, uma das principais funções dela é que a maioria das reações químicas ocorrem com a água sendo um solvente. Ela dissolve sais, açúcares, proteínas, ácidos nucleicos e muitos outros compostos, que facilita também no transporte de substâncias para dentro e fora das células, o que é outra função que a água também está envolvida, relacionada. Ela participa de reações químicas, porque ela é um reagente em várias reações, como na hidrólise ou na fotossíntese. Temos aqui na segunda imagem, inclusive, né, 2 exemplos, um onde tem disponibilidade de água para a planta, então você pode ver que a taxa fotossintética da planta é maior. A planta vai consumir gás carbônico para realizar todos os processos e ela ainda vai transpirar, né? Vai retornar esse vapor de água para a atmosfera.
Já onde a água não tem, já onde a planta não tem disponibilidade de água, a gente vê que tem uma taxa menor uma taxa fotossintética menor ou quase nula, não tem absorção de gás carbônico, não vai ter vai ter estômatos fechados, a gente não vai ter essa fotossíntese, todos esses ciclos, né, biológicos da planta ocorrendo de maneira desejada, eficiente e essencial, né? Uma planta murcha chega uma hora que ela vai perder todas as capacidades e não vai chegar num ponto de murcha que não vai ter reversão, ocorrendo morte da planta. A água ela também tem função na regulação térmica devido ao seu alto calor específico, vai ajudar a manter a temperatura estável dentro das células, absorvendo o calor durante as reações exotérmicas e liberando quando for necessário. Ela contribui para a manutenção da pressão osmótica, que ajuda a manter a forma e o volume, né, das células, vai facilitar o transporte de nutrientes, como a gente disse, e em alguns organismos ela vai ter função lubrificante em algumas articulações ou amortecedoras, como no cérebro, onde vai proteger tecidos mais sensíveis de danos mecânicos. Os sais minerais são substâncias inorgânicas que são essenciais para o funcionamento adequado no organismo. Então, como a gente disse anteriormente, essas classificações elas se sobrepõem. Os sais minerais eles são substâncias de natureza inorgânica, né? Eles são encontrados na natureza, mas mais nos alimentos do que nos organismos vivos. Mas eles são essenciais para o funcionamento dos organismos vivos. Eles vão desenvolver uma variedade de função, tanto estrutural, regulatória, fundamental para a manutenção da homeostase no corpo. Eles vão ser compostos por íons, que se formam quando os sais se dissolvem em água, e eles podem ser encontrados tanto como cátions ou ânions. Eles podem estar presentes no organismo na forma de íons livres ou como parte de compostos orgânicos ou estruturas minerais sólidas como ossos e dentes. Pegando a partir dessa última frase, a gente já vai para uma função estrutural, que é o quê? Onde o cálcio e o fósforo são componentes essenciais tanto dos ossos e dos dentes. O cálcio ele é necessário para a formação esquelética, de estrutura esquelética. Por isso que quando você vê muito incentivo, né, do consumo de beber leite, de ter uma fonte de cálcio para as crianças, né, para auxiliar nessa formação estrutural, né, nessa parte esquelética. E o fósforo ele ainda está presente não só como nos ossos e dentes, como fosfato de cálcio, mas também em membranas celulares e no DNA. Como a gente pode, como eu falei anteriormente, a gente tinha, né, na molécula de DNA, um grupo fosfato junto de uma pentose e uma base nitrogenada. Então, o fósforo ele também está presente no nosso DNA. Os sais minerais também auxiliam num equilíbrio de líquido osmótico, né? O sódio e o potássio, principalmente, eles são fundamentais na manutenção do potencial elétrico das células, o que vai ser essencial na condução de impulsos nervosos e contração muscular. Aqui a gente também tem um sódio e um potássio, né, nessa regulação osmótica, nesse equilíbrio osmótico, a gente pode ver que ele está presente na membrana tanto quanto para eliminar ou absorver os líquidos para regular esse potencial osmótico. Os sais minerais eles têm função enzimática, como o zinco e o manganês, que vão ser cofatores enzimáticos, vão ser essenciais para atividades de várias enzimas envolvidas em processos metabólicos. A gente tem algumas enzimas, né, a polimerase, a helicase, que está presente na replicação do DNA. O ferro ele tem função fundamental no transporte de oxigênio do sangue pela hemoglobina. Então, aí outra função metabólica muito importante é relacionada aos sais minerais.
tem a regulação ácido-base, né? O bicarbonato e o fosfato são íons que vão atuar como tampões e ajudar a manter o pH do sangue e outros fluidos corporais. Produção de energia e metabolismo, o fósforo ele parte do ATP, né? Como parte do ATP, ele é essencial no armazenamento e transferência de energia nas células. Então, como a gente disse, né? Uma coisa sobrepõe a outra. Olha, o fósforo, novamente, a gente já falou dos carboidratos, que vão ter essa função de energia, só que para formar a molécula de ATP é necessário fósforo, que é um sal mineral que é necessário estar presente também. Então, eles estão tudo coligado, tudo junto, para a gente manter um bom funcionamento. A gente precisa estar com todas essas moléculas, ok? Todas essas moléculas em ordem. A gente precisa do fósforo no DNA, na energia, né, no ATP, e para as plantas também é da mesma forma, né? A planta precisa de ATP para fazer fotossíntese, a planta precisa de energia para diversas funções metabólicas também. Por último, temos as vitaminas, que são compostos orgânicos essenciais que vão desempenhar papéis cruciais no metabolismo e na manutenção da saúde, também no bom funcionamento do corpo humano. As proteínas também são necessárias em pequenas quantidades e elas vão ser obtidas na dieta. Tem até um exemplo aqui, né, de alguns alimentos, qual a fonte, né, dessas vitaminas, quais alimentos são fonte de algumas vitaminas. E as vitaminas, elas são classificadas em principalmente 2 tipos. As lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Essas vitaminas, elas são solúveis em gorduras e óleos e são armazenadas geralmente no fígado e nos tecidos adiposos do corpo. Por serem armazenáveis, né, por poderem ser armazenadas, seu excesso também pode levar à toxidez. Então, assim, é um equilíbrio, né, entre o consumo e o gasto. Então, não pode deixar de consumir, mas também não pode consumir em excesso. E a gente tem as vitaminas hidrossolúveis, principalmente as vitaminas do complexo B, como B1, B2, B3, B6 e B12. Aí a vitamina C. O que são essas vitaminas hidrossolúveis? Elas são solúveis em água e, em geral, elas não são armazenadas em grandes quantidades no corpo humano. São secretadas na urina, então elas precisam ser consumidas mais regularmente. As vitaminas, elas possuem N funções no nosso corpo. Funções metabólicas, né? Elas vão auxiliar no metabolismo, na síntese de enzimas, né? Como, por exemplo, a vitamina A, ela vai ser um nutriente essencial na dieta humana. Ela pode ser encontrada como vitamina A pré-formada, geralmente vai ser encontrada em peixes, fígados, e o nosso corpo vai transformar ela em vitamina A. Ela é um elemento importante para a nossa visão, para adaptação à baixa luminosidade, importante para o crescimento celular, função imunológica, integridade da pele e da mucosa. Temos a vitamina D, por exemplo, né, outra vitamina lipossolúvel, que vai estar ligada, né, na absorção de cálcio e fósforo, que são essenciais para a nossa saúde dentária e óssea. Também tem a função no desempenho do sistema imunológico, regulação dos níveis de cálcio no sangue. Então, assim, uma das fontes principais de vitamina D é a exposição ao sol, óleo de fígado, bacalhau, alguns peixes gordurosos. A vitamina E tem uma ação oxidante que vai proteger as células contra danos causados por alguns radicais livres, contribui para a saúde da célula, da pele, dos olhos, vai fortalecer o sistema imunológico. Óleos vegetais, nozes, sementes, espinafre, brócolis, são fontes de vitamina I. Vitamina K, ela vai ser essencial para a coagulação do sangue,
vai ajudar na produção de proteínas que vão regular essa coagulação. Vegetais de folhas verdes, como espinafre, brócolis, são fontes de vitamina K. A vitamina C, em ácido ascórbico, né, vai ser importante para a síntese do colágeno, essencial para a nossa pele, cartilagem, vai ter ação oxidante e vai melhorar a absorção de ferro. Isso no corpo humano. A vitamina C também, ela tá ali na proliferação da eritropoiese, né, que a gente pode ver, que é a criação, isso aí é a formação de hemácias no nosso sangue. Então, coloquei esse exemplo aí pra gente ver sobre, tem várias coisas, tem proteínas, minerais e tem também vitaminas do complexo B e vitamina C nessa formação de hemácias para o nosso corpo. A vitamina C, ela já é uma vitamina hidrossolúvel, né? Como eu disse, vai atuar como um oxidante, melhorar a nossa absorção de ferro. Frutas cítricas, morangos, pimentão, brócolis, kiwi, tomate são fontes de vitamina C para o nosso corpo. Já as vitaminas do complexo B são muitas, então ela tem a vitamina B1 é essencial no nosso metabolismo dos carboidratos, a B2 é importante para o metabolismo energético, manutenção da pele e da nossa visão, a B3 é crucial na produção de energia e síntese dos ácidos graxos, vitamina B5 é necessária para a síntese de coenzima A, que vai participar também do processo energético. Então, como a gente falou, ela tem várias funções de metabolismo, síntese de enzimas, cicatrização, prevenção de doenças, formação de hormônio, saúde dos nossos órgãos, pele, dentes, unhas, tecidos, funcionamento do sistema nervoso e dentre outros mais. Bom, espero que dessa forma possa ter esclarecido um pouco o que são moléculas, quais as classificações, como a gente pode, classificá-las, lembrar que sempre também elas são, uma sobrepõe a outra, uma coisa, elas são ligadas, uma molécula simples, não é uma molécula, não exclui que é uma molécula diatômica, natural ou sintética, né, orgânica e não orgânica. Uma molécula pode ser classificadas de várias formas. E no mais é isso, e eu deixo o meu muito obrigada.